disse aos discípulos, aos seus discípulos. Eram aqueles homens que haviam sido encontrados e chamados para o reino, para seguir e servir a Jesus. Estes homens que acreditaram na proposta de Deus através de Jesus. Estes homens que deixaram para trás tudo, porque acreditou que Jesus era o melhor para as suas vidas. Isto que nós fizemos hoje. Deixamos para trás tudo, porque achamos que Jesus era o melhor para as nossas vidas. Todavia, com o passar do tempo, eles começaram a ficarem preocupados. Porque o tempo, irmãos, é que nos leva às reflexões, aos pensamentos, e ao passar do tempo, aos questionamentos, eles começaram a questionar acerca da vida que estava levando. Ou seja, será que está valendo a pena andar com Jesus? Será que não seria melhor eu continuar no meu emprego? Lucas, por exemplo, ele tinha um emprego federal. Glória a Deus. Ele trabalhava na alfândega, uma espécie de coletoria federal ou estadual. E Jesus o chamou e ele largou tudo e seguiu a Jesus. Pedro era empresário. Ele não tinha um barco, ele tinha uma empresa de pesca. Ele deixou tudo para seguir a Jesus. E estes homens tinham responsabilidades com as suas famílias, que naquela época se tinha muitos filhos, diferente de hoje, que há o controle de natalidade. Naquela época, eram muitos filhos. E eles começaram a se preocupar com isto. E agora o que fazer? Continuar seguindo a Jesus? Continuar andando com Jesus? Ou deixá-lo? Quantas das vezes nós aceitamos Jesus e começamos a andar com Ele, e parece que as coisas não melhoraram, parece que pioraram. Nós enfrentamos humilhações, críticas, perseguições, e o pior, quando esta perseguição é dentro da nossa própria casa, do pai, da mãe, do irmão, do esposo que ainda não aceitou a Jesus, as críticas, e a gente começa a se perguntar, será que vale a pena mesmo continuar na igreja, continuar sendo crente? É tanta luta. E a gente questiona Deus, por que que Deus permite, por que que Deus deixa que eu sofra tanto desta maneira? Aí vem a inquietação. Glória a Deus. E é nesta inquietação que paira sobre nós as dúvidas, que vem sobre nós
o desestímulo, o desânimo, e a gente fica como que numa gangorra. Chega na igreja, a gangorra sobe. Oh, glória, amém, aleluia. Chega em casa, a gangorra desce. Aleluia. Mas, Senhor, eu estava tão alegre na tua casa, cheguei na minha, agora as coisas mudaram. Por que é que Deus fica calado? Por que é que Ele não fala? Por que é que Ele não dá uma sacudida nessas pessoas que estão? Vamos entender. Mateus capítulo 6, versículo 25. Leia para mim. Dê uma paradinha aí. Na preocupação destes homens que conheciam a Jesus. Não eram pessoas que não conheciam a Jesus. Eram pessoas que conheciam Jesus, eram pessoas que andavam com Jesus. Aí, Jesus, percebendo que estes homens, eles estavam solícitos acerca destas coisas. Aí Jesus, versículo 25, repita por favor, que você leia. Pronto, uma paradinha. Não andeis cuidadosos. Na minha tradução diz, ansiosos, apreensivos, duvidosos. Continue agora. Pronto. Então, Jesus agora faz ou traz a lembrança deles em que estava centrada ou centrado o pensamento deles. Em que estava centrado o pensamento deles? Nas vestes. E é necessário que tenhamos vestes? Sim. É necessário que tenhamos sapatos? Sim. É necessário que tenhamos a alimentação? Sim. É necessário que tenhamos dinheiro para pagar as contas? Sim. Eles estavam ociosos exatamente por conta destas coisas necessárias e básicas da vida. Glória a Deus. E Jesus trouxe a lembrança a eles das coisas pelas quais estavam levando eles a ficarem preocupados. Porventura, não passa em nós a mesma coisa hoje? Vamos ver o versículo seguinte. Observai as aves. Quando Jesus diz observai, presbítero Atenildes, ele está dizendo assim: tenha uma visão. Eu quero que vocês tenham uma visão. Ele estava dizendo: olhe, preste atenção nesta visão. Veja, porque ele estava em campo aberto. Veja as aves dos céus, como elas voam, livres. Elas não trabalham, elas não fiam. Contudo,
não falta a elas o quê? O alimento. Por quê? Porque o vosso Pai celestial cuida das aves dos céus. Ele estava levando aqueles discípulos a uma visão das águias, e mostrando que elas não faziam nada de trabalho, mas, no entanto, Deus as sustentava. Na sequência, Jesus disse: porventura, não valei vocês muito mais do que estas aves? Ou seja, será que para Deus nós não somos mais importantes do que as aves? Ora, e se Deus cuida das aves, que não trabalham, que não fiam, e elas vivem livres e alegremente e têm o que precisa, será que Deus não vai cuidar de nós, sendo nós filhos? Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória a Deus. Versículo 27. Aí o Senhor torna ao problema, ao cerne da questão, que era a inquietação. Aí o que é que Jesus disse? Não. Vamos, versículo 27. Qual de vós, por ocioso que esteja, pode acrescentar o quê? Um côvado de quê? Então, nós não podemos acrescentar 1 centímetro sequer à nossa estatura. Não podemos. Agora, Deus pode. Deus pode. Deus é Pai. Deus é responsável. Aleluia. Vamos ver o versículo 28. Porque, bora, irmãos, comeram não foi? Glória a Jesus. Não ouvi, estou ouvindo não. Hein? Aqui os obreiros, me ajudem. Ele faz uma pergunta. A pergunta do Senhor é: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de vestir? Por que você está preocupado com a roupa, com a veste? Ele pergunta, por quê? Aí veja em seguida o que é que ele diz. Olhai para quê? Para os lírios dos campos, que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto eles, a saber, os lírios do campo, que pela manhã é lindo, maravilhoso, tem vida, e à tarde morreu, acabou-se. Observe a visão que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos. Agora veja o versículo 29. Versículo 30. Trinta e 32. Sabe qual é a lição de Jesus aqui? Não seja igual aos pecadores, que tem por mais importante a comida e a veste do que
a minha presença. Glória a Deus. A coisa mais importante na sua vida, na minha vida, a coisa mais importante não é a comida, não é a bebida, não é a roupa. Eu já disse isso uma vez, vou dizer outra vez. Que há pessoas que são fissuradas em joias, em vestes, só veste se for veste de marca, não é qualquer marca, glória a Deus. E por aí vai, porque acha muito importante. E um dia, Deus falou comigo, de forma muito clara. Eu infartei. Fui para o hospital. Fiquei na UTI. A primeira coisa que fizeram, quando eu entrei antes de entrar para a UTI, foi: tire a roupa. Eu digo: é a camisa. Diz: não, é tudo. Me deu aliança, deu óculos, me deu relógio, tomaram tudo e me deixaram como Adão do paraíso. E me deram aquela batazinha sem vergonha e disse: pronto, é a sua veste. Aí me colocaram numa maca e me levaram. E me levando e eu pensando: interessante. Eu comecei a rir comigo mesmo. Eu dei coisa bonita, o pastor desse jeito aqui. Aí eu fiquei pensando. Eu digo: tem tantas pessoas que se acham tão grandes, tão importantes. Meu relógio Rolex, tem um Rolex, né, que é não sei quantos mil. Está aqui o Rolex. Eu digo: já pensou o cara que usa Rolex está nessa situação? E a roupa de marca, cadê? Não, tem essa batazinha aqui, que eu chamo a bata sem vergonha. É um negócio terrível. Glória a Deus. Eu lá, para UTI. É aí que Deus diz: sabe o que você vale? Nada. Sabe quem você é? Ninguém. Você é pó e cinza. Então a melhor coisa é a presença de Deus. Não é a veste, não é a comida, não é a bebida, não é o carro zero, não é a casa bonita, é a presença de Deus. E tem pessoas tão metidas a bestas que basta mudar de carro, não dá nem a paz do Senhor. E se você vier na estrada e tiver uma poça d'água, passa bem rápido para dar um banho. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor diz: olha, a mente de vocês estão contaminadas. A mente de vocês está como a mente dos gentios, na nossa linguagem, para hoje. A mente de vocês é igual à mente dos pecadores, porque é assim que os pecadores pensam. Os pecadores acham que o mais importante da vida é sua posição na sociedade, é o seu dinheiro no banco, é o seu carro novo, é sua mansão, é sua casa de praia, é isso, aquilo, mais aquilo outro. Mas vocês não. A mente de vocês tem que ser outra, porque vocês têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, salvo engano. Nós temos a mente de Cristo, e para nós o mais importante é a presença de Deus. Com isso nós não condenamos quem usa roupa de marca, não. Cada um segundo a sua condição. Agora, eu sempre disse, desde muito tempo, nunca me achei melhor do que ninguém, nem no passado, nem no presente. E também nunca me achei, Fernando, menor do que ninguém. Glória a Deus. Nunca me achei pior do que ninguém. E nunca quis ninguém me humilhando,
pela minha pobreza. Que eu fui criado filho sem pai. Pais separados. Glória a Deus. Tive que ralar, como diz os irmãos, né? Tive que ralar muito. Com 12 anos eu precisei, não fui trabalhar por esporte não. Eu precisei trabalhar. Glória a Deus. E estive na feira livre, vendendo, trabalhando para um camarada que botava aquela lona no chão e espalhava roupa. Para quem chegava, ele quer uma calça, ele ia lá, media, assim como pelo cós, e eu ficava ali ao lado só de olheiro. Se alguém tentasse levar, eu dizia, esse aqui, ele pegava pelo pescoço. Glória a Deus. Mas era só um dia na semana. Depois eu fui vender picolé. Aleluia. Olha, coco, goiaba, maçã. Quem vai querer? E numa dessas ruas que eu entrei vendendo picolé, gritando, olha o picolé, bato de frente com quem? Com a namorada. Ela olhou e disse, ela era a filha de um bancário. Olhou assim, tomou aquele susto e disse, você vendendo picolé, coco, manga e jaca, vai querer? Ela está terminado. Terminou na hora. Glória a Deus. Perdeu a oportunidade de casar com o pastor do Rio Largo. Ô, glória! Aleluia. A vida é assim, é engraçada, irmãos. Eu fiz muita coisa na vida, mas eu tinha um alvo. E o meu alvo era vencer. Aleluia. Não sabia como. E eu comecei a conversar com as pessoas que venceram. Porque é muito importante que você faça amizade com pessoas vencedoras. É muito importante que você ande com pessoas que tenham visão. Com pessoas que acreditem. Aleluia. E foi assim que eu cheguei aonde cheguei com a graça de Deus. Aí o Senhor, vendo a situação deles, o emocional deles, o psicológico deles, aí Jesus disse, olha, sabe o que é que vocês estão precisando mesmo? Que é o que você está precisando, você hoje, nesta noite que está me ouvindo. Buscar. Buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus em nossas vidas. É você permitir, é você deixar. Oi, você está aí? Está. E você deixar que Ele governe a sua vida, que Ele dirija a sua vida, que Ele diga o que é melhor para você. Tem muitas pessoas que se envergonham, né? Glória a Deus, se envergonha de dizer, eu fui pobre. Eu não, irmão, não envergonho não. Glória a Deus. Eu já descarreguei caminhão de carvão. Glória a Deus. Descarreguei. Já carreguei caminhão de tijolo, aquele tijolo batido pequenininho. De madrugada. Eu, meu irmão mais velho, ele tem quase 2 anos de diferença de mim. A gente foi para a olaria, que é o lugar que faz o tijolo. A gente foi para a olaria de madrugada. Minha mãe fretou um caminhão e o motorista disse, olha, dona Elosa, eu vou, agora a senhora tem que levar os ajudantes, ou então eu levo e a senhora paga. E quanto é? Ela disse, era um preço muito alto. Ela disse, não se preocupe não, os ajudantes eu levo. Aí quando o homem chegou lá na casa da minha avó, que ainda estávamos sem casa, tínhamos chegado do Rio de Janeiro, aí ele disse, cadê os ajudantes? Ela olhou para a gente, 2 crianças, disse, eles 2 aqui e eu. Dona Elosa, pelo amor de Deus, ele disse, não se preocupe não. Eles são filhos sem pai, eles sabem trabalhar, eles são trabalhadores. Minha mãe, 5 horas da manhã, acordava a gente. E ai da gente se não levantar. Minha tia brigava, dizia, minha senhora, fazer isso com os bichinhos. Tem a expressão de bichinho, né? Eu nem era bichinho.
Se fosse um bichinho, seria um gatinho, né? Mas deixa para lá. Aí, acordava, e ela dizia, não, eles são sem pai, e eles precisam aprender a trabalhar. Ser homem. Eu aprendi a ser homem, criança. E nós carregamos um caminhão. Carregamos e descarregamos. Glória a Deus. E assim construímos uma casa. E fomos morar nela. E saímos da casa da nossa avó. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus para a sua vida. As demais coisas, diga, demais coisas, lhe serão acrescentadas. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Faça a sua parte, que é buscar ao Senhor e o seu reino, e as demais coisas, ou seja, tudo quanto você precisar, é Ele quem vai fazer. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe vocês. E que vocês não esqueçam